E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Você vê, né? Um testemunho como esse faz a gente ter a fé estimulada, né? Porque um homem violento como esse rapaz andava armado até os dentes e se transformou, quer dizer, foi transformado. A vida dele se transformou como da água para o vinho. Só mesmo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. É sobre isso que eu queria falar com você, minha amiga e meu amigo. Presta atenção. Nós temos falado muito sobre Abraão. Nós temos ensinado muito, exaustivamente, sobre o homem Abraão. E o que mais precisa ser falado para se conhecer a respeito da vida de Abraão, que não foi falado ainda? O problema é que nem todos, infelizmente, têm notado, têm observado, nos muitos exemplos da vida de fé e sacrifício de Abraão, algo extremamente importante, que é o que Deus quer fazer com você, e comigo, e com todos. Porque Deus não quer apenas manifestar-se dessa forma gloriosa como manifestou na vida desse rapaz aí. Hoje, agora, nós estamos vendo o testemunho vivo de milhares e milhões de pessoas pelo mundo afora que têm experimentado o poder de Deus. E o que ele faz hoje na vida das pessoas, ele começou a fazer na vida de quem? De Abraão. Portanto, Abraão, que poucas pessoas sabem, é que Abraão é o referencial do verdadeiro e único Deus que existe em todo o universo. Essa é a realidade. Eu posso dizer para você o seguinte: quando as pessoas falam em Deus, pode-se considerar muitas coisas. Pessoas, como muitos fanáticos do futebol, há fanáticos que consideram o Maradona como um deus. E existe até uma religião do Maradona lá na Argentina. E isso acontece em todo o mundo. No Brasil, em todo o mundo, há os fanáticos, os loucos, que têm considerado seus ídolos como deuses. Essa é a realidade. Mas eu queria dizer para você, minha amiga, meu amigo, que o único e verdadeiro Deus, o único digno de toda honra, de toda glória, de toda majestade, de toda exaltação, é o Senhor Deus de Abraão. Portanto, eu quero dizer para você como testemunho pessoal, quando eu falo Deus de Abraão, a minha fé dá um salto. Nas minhas orações, quando eu falo, ó Deus de Abraão, a minha fé dá um salto, dá um pulo. Quando eu falo Deus de Abraão, de Isaac, a minha fé cresce. Quando eu falo Deus de Israel, ela cresce ainda muito mais. Experimente isso. Você que está me ouvindo nesse momento, experimente fazer isso. Experimente invocar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Quando você define o Deus que você está invocando com os nomes de Abraão, de Isaac e de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, aí sim, você cresce na fé, você aumenta o grau de fé e nada se torna impossível para você. Porque em o nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, nós temos tido acesso ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Portanto, além do que já foi falado de Abraão,
nós não podemos desconsiderar o mais importante. Ele é o referencial do verdadeiro Deus. É o referencial do único Deus. E se você quiser uma prova disso, faça o teste. Vá para um lugar qualquer aí, sossegado, quieto, e comece a falar: ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, em o nome do Senhor Jesus eu te peço isso, isso e aquilo. Você vai ver o que vai acontecer com você. O seu sangue vai ferver, como agora, nesse momento, está fervendo dentro de mim. Fervendo. Porque estamos invocando o único e verdadeiro Deus. Não o Deus desse mundo, os deuses desse mundo. Os santos desse mundo. As entidades desse mundo, os ídolos desse mundo. Nós estamos invocando o único que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade. A Ele nós anunciamos para os perdidos, os cansados, os sobrecarregados, os isolados, os excluídos, os abandonados, os sofridos, os que estão presos, os que estão doentes, os que estão enfermos, os que estão oprimidos por toda e qualquer enfermidade ou espírito de vícios, depressão, síndromes de pânico, disso, daquilo, seja lá o raio que for, qualquer que seja a aflição, o desespero, qualquer que seja a situação sua, minha amiga, não importa por onde você já passou, não importa o que você já fez ou deixou de fazer, não importa se você já matou, se já roubou, se já estuprou, não importa o quão perverso você foi no passado, até aqui. Mas a partir do momento em que você invoca o Deus de Abraão, a sua vida muda. A sua vida muda. E tem mais. Quando você faz o sacrifício, você mostra com fatos. Você mostra de fato. Você prova para si mesmo, para o diabo e o seu inferno, e para Deus, que você crê no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Por isso, nada é impossível para aqueles que creem no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Israel. E eu digo mais, com Abraão, nós aprendemos que o tamanho da fé é medido pelo grau, o seu grau de sacrifício. Nós aprendemos com Abraão a viver pela fé. Viver pela fé é viver na certeza. É viver na certeza, na convicção. Com Abraão nós aprendemos a separar a fé dos sentimentos do coração. Com Abraão nós aprendemos a separar a fé viva da religião ou das religiões. Com Abraão nós aprendemos a sacrificar. E, sobretudo, com Abraão, nós temos a certeza de que Deus existe. Esse aí fecha completamente essa palavra. Porque em Abraão, nós sabemos que Deus existe. Portanto, Abraão é o referencial de Deus, do Deus vivo. E o que Abraão tem sido para nós, Deus quer fazer de nós para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações futuras. Esse é o objetivo de Deus. Deus quer fazer de você, minha amiga e meu amigo, que está aí pensando no suicídio, pensando em acabar com a vida porque a sua vida tem sido uma droga, tem sido um estrume. Essa é a realidade. Você prefere morrer do que viver assim. Pois bem, Deus
o Deus de Abraão, muda a sua história e faz de você também um referencial para os seus contemporâneos, para os seus familiares, seus filhos, seus netos, para todas as gerações que surgirem de você. É isso que Deus quer fazer da sua vida. Então, domingo agora, na fogueira santa do Monte Moriá, você não vai mais apenas com aquele pedido solto, aquele grito vazio sobre o altar, mas você vai com aquela convicção, a certeza absoluta de que o Deus de Abraão, o Deus que foi com Abraão, é conosco hoje, é com você hoje, porque ele não pode negar aqueles que o invocam na fé do seu servo fiel e obediente Abraão. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.